Muito bem, então já está aqui a gravar. Sejam muito bem-vindos a esta reunião, vou-lhe chamar isto assim, ou este encontro, se quiserem. A ideia foi muito espontânea também, já há algum tempo que queria fazer algo do género. Eu costumava fazer, para alguns que seguem o meu trabalho, com certeza já tinham essa noção, que eu de vez em quando escrevia coisas sobre o céu do momento. Também cheguei a fazer uma série de vídeos, depois interrompi, e já há algum tempo estava com vontade de voltar. Não sabia bem em que formato, e este foi assim muito espontâneo. Esta semana decidi que seria algo assim do género, portanto uma coisa mais interativa, hum, algo que eu gostava de fazer até presencialmente, um dia, mas agora também estas novas tecnologias permitem-nos estas possibilidades novas de estarmos, assim reunidos, embora à distância. E então foi uma coisa assim muito espontânea. E a ideia, de facto, é que isto possa ser o mais interativo possível, que vocês possam também participar, colocar questões. Hum, eu confesso que não preparei demasiado, não é, aqui aquilo que a análise queria fazer. Deixei assim um pouco também nessa fluidez. Obviamente tenho aqui alguns tópicos de coisas que quero falar convosco, para analisarmos aqui o céu do momento. Hum, não é propriamente uma aula, digamos assim, de astrologia. Também não têm necessariamente que saber algo de astrologia. Há aqui pessoas que eu já conheço e que sei que têm vários graus diferentes de conhecimento. Portanto, a ideia é que todos possam retirar daqui algo, ok? Hum, Antes de começarmos, ou para começarmos, digamos assim, eu gostaria de vos colocar um rap. Vou-vos passar a bola a vocês, desde logo. Hum, que era pedir-vos, se assim o entenderem, se quiserem, obviamente, mas refletissem por um instante naquilo que têm sentido agora do momento presente, estes últimos dias, o momento atual. E aqui no chat, vocês com certeza, imagino que também o Zoom agora já é uma coisa muito intuitiva, que toda a gente já conhece. Portanto, tem aqui uma janelinha com o chat. Será melhor, se calhar, comunicarmos por já aqui pelo chat. Pudessem colocar aqui uma, duas palavras, uma frase, uma expressão sobre o que vocês têm estado a sentir do momento atual. O que é o clima que vocês, ou como é que vocês sentem este clima agora? Depois, antes de começarmos a olhar para o mapa do momento e do que se passa no céu, pensar um pouco no que é que vocês têm estado a sentir. Pode ser? Então, força. Um bocadinho para fazerem essa reflexão, e pode ser uma palavra apenas, duas, o que quiserem. Ok, interessante. Uhum. Pronto, esta informação está aqui disponível para todos. Penso que todos estejam também a conseguir ver o que os colegas estão a partilhar. Então vou só aqui ler até para a gravação também. É interessante. Então, temos tensão política e social, intenso, rápido, exigente. Aqui uma referência astrológica, saturnino e plutónico, extremamente cansativo e expansivo. Intensidade, resistência,
tensão, espera, depressivo, necessidade de liberdade, clima tenso, desafio, instabilidade, volatilidade, tensão, comunicação difícil, difusa, escolha, ansiedade, mais sonho e com uma exigência de expansão a todos os níveis, mental e materialmente, e emocionalmente, a todos os níveis. Uf, ok, falta de paciência. Muito bem, interessante, porque parece-me que há aqui temas muito interessantes e que vão confluindo para uma ideia que também é aquela que eu, à partida, estou a sentir. Eu, pessoalmente, diria também algo do género. Intensidade. Estes últimos dias tem sentido realmente essa intensidade. Muita velocidade, não é? Parece que de repente qualquer coisa se começou a mexer e a gerar caos, não é? Nessa movimentação, haver falta de controle. E ao mesmo tempo uma necessidade muito grande de manter controle, não é? Estamos numa altura de touro, eu próprio sou touro, portanto também de alguma maneira, e isso queria também contrapor convosco, não é? Aquilo que eu estou a sentir pessoalmente poderia ser diferente daquilo que vocês sentem, mas tendencialmente prefiro estabilidade e não coisas muito caóticas e colocar o pé no chão de uma forma mais segura e a sentir que de facto agora essa vontade está a ser um pouco contrariada, não é? Como alguém aqui também diz. Uma necessidade de alguma estabilidade, mas ao mesmo tempo muita velocidade e uma certa resistência, não é? Essa velocidade. E aquilo que estou a sentir também é que o não fazer ou a apatia ou deixar marinar um pouco, dizer ok, agora tenho esta situação, não vou responder já a esta situação ou a este desafio, cria mais caos. A sensação que eu tenho é isso, não dar uma resposta ou ficar não digo necessariamente na negação, mas estar para canto, digamos assim, não funciona muito bem porque cria ainda mais confusão e mais caos. Por outro lado, a ação também não me parece muito consequente, ou seja, agir muitas vezes de uma forma mais impulsiva, a ação que eu sinto que também agora parece ser pedida é mais imediatista e a ação acaba por não ser muito concreta, não é? Não dar aquele resultado que se acharia que vai ter. Portanto, eu dou uma resposta, mas depois parece que aquilo também não resolve o problema, ou não resolve a questão, ou não fica arrumado. Falta de feedback do outro lado. Aqui alguém falou também na comunicação difícil, não é? E isto a gerar, de facto, ansiedade, este clima tenso, que eu acho que parece-me assim uma coisa que todos estão a sentir um pouco, não é? Uma imagem que talvez pudesse dar seria talvez navegar numa tempestade, não é? Um barco numa tempestade. Se não fazemos nada, não é? Portanto, deixamos o barco à deriva, é pior, vamos ao fundo, não é? Por outro lado, se agarramos bem o leme, também não temos muito controle, ele não responde propriamente à tal, ao controle que nós gostaríamos de ter. Então, eu diria que é um pouco tentar isto, não é? Tentar navegar na tempestade. Por um lado, deixarmos fluir aquilo que não temos controle, mas ao mesmo tempo tentar assumir o controle daquilo que podemos controlar. E aqui, se calhar, a palavra controlar tem sempre mais uma conotação negativa, mas tentar agir parece-me ser um pouco o desafio. Ok, muito bem. A Joana também dá aqui esse feedback. Sinto mesmo, acho que é uma fase em que temos que lidar com o desconhecido e com a frustração. Ok. E parece-me ser a frustração muito taurina, não é? De não estarmos a ter as coisas como gostaríamos que elas fossem. Porque eu acho que, e já está aqui o mapa do momento no vosso ecrã, pelo menos para quem percebe da astrologia,
consegue ver mais ou menos aqui o que é que se está a passar, mas uma das coisas importantes é de facto aquilo que eu falei aqui, o touro, não é? Estamos numa fase de touro em que o Sol está a circular por touro e tivemos a lua nova de touro. Então eu vou colocar aqui o mapa da lua nova para espreitarmos. Ela aconteceu precisamente aqui no dia 11. Portanto, aqui a hora, pronto, não será assim muito relevante, às 20 horas, mas portanto foi aqui no dia 11. Se repararem, acontece aqui nos 21 graus de touro, portanto já na parte final do touro, já estamos aqui neste último terço do touro, e de facto pode parecer assim, não é? O touro é um signo de tranquilidade, de paz, de estabilidade, e é interessante nós estarmos agora a sentir, eu acho que tem sido, o vosso feedback é útil também, é interessante nesse sentido, porque corrobora aquilo que eu estou a sentir também, que é uma intensidade muito grande. E de facto o que nós poderíamos olhar aqui para o mapa e ligar, não é? Correlacionar com essa intensidade é desde logo aqui a ligação a Plutão, embora não seja um trígono assim, este tracinho aqui azul que está, não seja um trígono tão forte, porque são 21 graus para 26, ainda há aqui uma certa orbe, mas de facto, e não é uma quadratura, portanto não é assim propriamente tenso, mas tudo o que está ligado a Plutão é sempre muito intenso, não é? Seja um trígono, seja uma quadratura. Depois, acho que é um aspecto um pouco menor, mas sendo ali tão juntinho, temos aqui a Lua Negra, que eu acho que tem também a mesma tónica de intensidade, de profundidade e de coisas que não controlamos e não dominamos. E depois, e aí parece-me que de facto será a coisa mais relevante, é que temos aqui dentro do Touro um planeta que é o Urano. Ele já está aqui há alguns meses, bastantes meses, desde o ano passado, e portanto não é algo de novo, mas sempre que nós temos aqui uma ativação em Touro, uma lua nova em Touro, que vai trazer para enfim, a ribalta, digamos assim, esta energia do Touro, isto vai ativar, vai mexer com o Urano. E esta posição de Urano em Touro é um pouco antagónica, porque sendo o Touro, não é, esse território de estabilidade, Urano ele representa a mudança. Então daí também é interessante aquilo que alguém disse há pouco, resistência, não é? Este Urano também se pode manifestar exatamente dessa maneira, resistência à mudança. Embora ele seja mudança, estando no signo de Touro, pode significar, pode ter essa manifestação, resistência à mudança. É o rebelde conservador, digamos assim, não é? A energia de Touro é conservadora, não necessariamente politicamente conservadora, mas conservadora numa perspectiva de tenho a minha zona de conforto, a minha zona de segurança, e gosto daquilo que conheço, não é? E a mudança, o que é novo, normalmente Touro desconfia, ou não tem muita, ou resiste, não é? Uma mudança, uma coisa nova, uma coisa diferente. Portanto, e então aqui Urano pode manifestar-se precisamente nessa perspectiva, uma resistência à mudança, uma resistência àquilo que é novo, àquilo que é diferente. Ao mesmo tempo, também tem um lado que eu diria positivo, que é a mudança, a tecnologia, que também é uma coisa que tem a ver com Touro. O progresso é, ou deve ser, ou ter em conta uma perspectiva também mais conservadora, por exemplo, da natureza, não é? Que é uma outra coisa taurina. Então é interessante que também, desde que Urano está em Touro, que algo que não estava assim tão na ordem do dia, ou muita gente, não é, assinava com a bandeira que é preciso realmente termos uma vida mais sustentável, ecológica, portanto não é nada de novo, mas parece que de repente isso chegou ao ponto em que as autoridades, o poder político, se começa a movimentar mesmo nessa direção. E, portanto, de facto, o progresso agora nós olhamos com essa perspectiva, um progresso mais
sustentável, mais verde, tecnológico também, mas ao mesmo tempo, não é? Mais verde, mais ecológico, mais ligado à natureza, mais de recuperação também, de coisas, de valores, pronto, mais conservadores nessa perspectiva também. Hum, Só que temos aqui esta quadratura, não é? Que é uma quadratura realmente que eu diria que é a grande tensão de 2021, não só de maio. Aliás, maio até não é o pico desta tensão. Urano e Saturno, eles também são antagónicos e vão estar aqui em tensão. Já tiveram o primeiro pico desta quadratura foi em fevereiro, meados de fevereiro. E agora vai ser novamente em junho, meados de junho. Portanto, agora estamos a caminhar, não é? Ainda falta um mês para esta quadratura que aqui está, no meio desta riscalhada toda. O próprio mapa também é um pouco confuso, não é? Com muita coisa. Mas temos aqui, de facto, esta linha vermelha que une estes dois planetas, portanto, Saturno e Urano. E esta quadratura vai fechar outra vez aqui em junho. E depois ainda volta em dezembro. E exato, temos aqui, eu não tenho estado a olhar aqui tanto para o vosso feedback, mas a Patrícia de facto diz aqui grupos sectários, separatistas, fechados nos seus hábitos e esquemas. Ok. Desafiados exatamente aqui pelo outro lado que é o Saturno, não é? Portanto, isto também, este Saturno aqui, que está em domicílio em Aquário, pelo menos numa perspectiva mais tradicional. Agora nós assumimos também a regência de Urano em Aquário, mas o Aquário tem esta duplicidade, é muito para a frente, muito rebelde, inovador, mas também tem uma tónica conservadora. E este Saturno aqui, desafiando aquele Urano, acaba por ser também uma coisa confusa, uma vez mais, não é? Porque o que está a desafiar o Urano é um Saturno que pede estrutura, que pede uma postura mais conservadora, mas depois em Aquário. Portanto, há aqui uma nova mistura, não é? Um conservadorismo, o tal conservadorismo rebelde, não é? Agora parece que aquilo que é ser rebelde é ser conservador, não é? Quase é um pouco virar um pouco as coisas. Mas eu diria que principalmente aquilo que me parece ser mais profundo nesta dinâmica é a necessidade de nos comprometermos com uma perspectiva maior, Urano, mais coletiva, uma responsabilidade mais. O desejo de individualidade, não é? Que é uma coisa também muito uraniana e muito de Aquário, ter que ser casado aqui com uma responsabilidade relativamente aos outros, ou seja, os nossos limites também começam quando começa a liberdade do outro. Portanto, e isso é uma tónica que nós também temos vindo a trabalhar, principalmente nesta perspectiva da pandemia, não é? Que trouxe tudo isso ao de cima. Regras que são para todos e que depois há grupos diversos, como é que se articula tudo isto, estas regras que, ao serem para todos, acabam por deixar nas margens coisas que depois são injustas ou que não fazem sentido, e como é que eu respeito ou não respeito, entendo ou não entendo a aplicação dessas regras, como é que eu colaboro ou não colaboro, que sentido é que eu vejo nessa aplicação de limites à minha liberdade individual em função daquilo que é um bem maior, um bem coletivo, uma necessidade coletiva. E, portanto, eu diria que esta quadratura é o grande tema, é o tema que nós estamos a trabalhar, não aqui necessariamente em maio, mas que temos vindo a trabalhar, e eu acho que, portanto, os picos são este fevereiro e agora junho, mas que estamos agora a caminhar para aí. E com esta lua nova aqui em Touro, portanto, veio ativar exatamente este tema. Não sei se querem dizer alguma coisa, eu tenho estado aqui a fazer uma certa exposição, mas
convido-vos também a participar, a dizer algo. A Patrícia está aqui a dizer: Saturno em Aquário, a estrutura seria melhor garantida com base em cooperação e colaboração, equipas, respeito pela diferença com potenciação das complementaridades. Ok. Ok, muito bem. Patrícia, obrigado pela também a tua presença. Há aqui também colegas, a Patrícia é uma delas, obrigado pela tua participação. Também se quiseres dizer alguma coisa em abrir o teu microfone para participar, fica à vontade, ok? Muito bem, então só para dizer aqui, enquadrar esta lua nova é sempre um momento de para irmos ver se calhar pontos mais específicos do mês. A lua nova é sempre um início do ciclo, portanto uma boa altura para começar coisas. Lá está, tendo atenção que estamos a começar no meio deste contexto que tivemos aqui a falar. Portanto, não é fácil começar coisas. Aqui a tónica do ciclo são os temas de touro. E, portanto, desde logo recuperar alguma atividade, não é? De lazer, de coisas que gostamos de fazer, touro. A economia, não é? Ganhar dinheiro, sustentabilidade, criar abundância, portanto há essa urgência, há essa vontade, há essa necessidade. Agora lá está o contexto mais caótico, difícil, pouco previsível, que é isso que vem desafiar aqui, portanto, uma lógica taurina que gosta das coisas previsíveis, não é? Saber como é que a coisa se vai desenrolar. O que me parece ser importante nós estarmos atentos, se surgir em nós, não é? Portanto, para tentar entender e desmontar um pouco, são as teimosias, não é? Portanto, é o lado mais distorcido do touro que tem a sua lógica, portanto, vem como uma defesa, não é? De algo que nos está a estressar, portanto, faz todo o sentido que possa haver essa distorção, não é? Ela vem de algum lado. Mas então é sinal de que precisamos estar atentos a qualquer coisa, perceber de onde é que aquilo vem, que insegurança é que eu estou ali a sentir para manifestar uma resistência, uma teimosia, uma apatia, não é? Dizer, ok, não vou lidar com isto, vou enfiar-me na cama ou outra coisa qualquer que me seja confortável e não engajar, digamos assim, nas situações que estão ao meu redor. Alguma imobilidade, preguiça, lentidão, apego. Não é? O touro apega-se muito à tal zona de conforto, portanto, não querer largar, não querer mudar, não querer fazer uma coisa diferente daquilo que conhece. Portanto, tentarmos perceber, estarmos atentos quando estas coisas se começam a manifestar, de onde é que elas vêm, não é? O que é que nós estamos a tentar resistir, se faz sentido essa resistência ou não, porque também não temos que nos atirar para fora de pé sem saber nadar, porque também não, a ideia é essa, não é? Senão vamos nos afogar claramente. Portanto, sim, desafiar-nos, mas dentro daquilo que é a nossa zona de conforto, desconforto confortável, não é? Portanto, até onde é que conseguimos ir andando e depois aí se calhar vamos percebendo que sabemos nadar e podemos até ir para zonas um pouco mais profundas e mais intensas, não é? De desafio. Depois há uma outra coisa muito interessante, portanto temos aqui esta lua nova que de facto vai dar frutos, não é? Ou vamos começar a ser confrontados com os frutos quando tivermos a lua cheia, não é? A lua cheia, e isto é a regra, digamos assim, dos ciclos, e vou então colocar aqui, não tinha aqui preparado o mapa da lua cheia, mas não, tenho. Tenho? Não tenho. Estava a dizer que tenho, mas não tenho. Mas eu vou aqui pescá-la. Então vamos avançar aqui nos dias e, portanto. Porque esta lua cheia vai coincidir com uma outra coisa,
que é, vai coincidir aqui com o eclipse, portanto esta lua cheia é um eclipse, portanto isto vai acontecer aqui nos 5 graus, pronto, isto não estou aqui a ir buscar rigorosamente o momento, mas é dia 26, portanto temos uma lua cheia que vai ser um eclipse e de facto isto vem a ativar aqui já um outro tema diferente, subsequente ao touro, não é? Que é o tema de Gêmeos, e que nós também estamos a viver, já estamos neste clima porque já temos ali o Mercúrio, já temos ali a Vênus, o nodo norte também já está em Gêmeos, perdão, desde este momento, portanto, há pouco algum de vós falou em dificuldade de comunicação, portanto, penso que tem muito a ver com estes Gêmeos, esta velocidade, não é? A velocidade que estamos a sentir, pelo menos parece-me, é? No desafio, a mente muito inquieta, a desconstrução geminiana das coisas, não é? Porque o que é que acontece com o nodo, este eixo dos nodos? O nodo sul representa um padrão já muito estabelecido e, portanto, naturalmente um pouco distorcido porque chega a um limite, não é? É uma coisa que já está tão recalcada, não é? Enraizada, que de alguma forma torna-se descompensada. Então que é preciso equilibrar, pelo menos é assim que eu vejo esta perspectiva, equilibrar com o oposto, temperar com o oposto. E então o destempero, digamos assim, de Sagitário, eu diria que é, eu sei, é assim, é verdade, não é? Portanto, um lado dogmático, uma perspectiva muito fundamentalista em relação às coisas, que não tem que ser de má fé. Normalmente o Sagitário até não tem essa perspectiva, é um pouco naif até na sua abordagem às coisas, mas pode se tornar extremamente rígido, não é? Extremamente impositivo porque acha que tem razão, ou porque vê as coisas daquela maneira. Muitas vezes de uma perspectiva positiva, ok? Ou na sua perspectiva otimista e positiva, isto é a melhor forma de ver as coisas, isto é que é bom, não é? Isto é que é verdade, e portanto é um lado profético. E nós temos, acho que muitos exemplos disso a acontecer agora, não é? Muitos profetas, muitas verdades, muitos dogmatismos também. Dogmatismos que não têm em conta o quê? O contraditório, que é Gêmeos. Não têm em conta sequer a informação correta das coisas. Portanto, eu acredito nisto, não vou confrontar necessariamente com outras perspectivas, outras ideias, outras visões. Não entro em diálogo. Ou tento vender aquilo que eu acredito e apenas ouço, não é? Aquilo que reforça aquilo que eu já acredito. Portanto, isso seria a distorção de Sagitário e, portanto, o que se pede aqui é um tempero, digamos, uma temperança com Gêmeos, saber ouvir, desconstruir um pouco estes dogmas através da informação, através de receber feedback, de me questionar. E eu acho que nós estamos a ver exatamente isto. Depois os Gêmeos têm uma coisa que é os trocadilhos, não é? Vira o bico ao prego, vira a mesa, portanto vê as coisas de muitas perspectivas, múltiplas perspectivas, e portanto isto pode ser de facto confuso, estressante neste momento, não é? Porque parece que somos desafiados, acreditamos numa coisa e de repente parece que daí um pouco somos confrontados com uma nova informação e aquilo já não é verdade, não é? Acho que isso também é uma coisa que temos vindo a ver muito a acontecer. Só quase um apontamento um pouco, vou dizer assim, um pouco anedótico. Há pouco estava a ver o telejornal e parece que agora a nova teoria é um pouco conspirativa, não é? Que as máscaras, afinal, porque nos Estados Unidos, quem já foi vacinado, Joe Biden agora veio dizer que poderiam deixar de usar máscara na rua. E, portanto, houve grandes movimentos também de algumas pessoas a achar que as máscaras não seria uma coisa positiva. Pronto, tudo bem.
E agora há o outro movimento contrário que é, afinal, sim, vamos usar máscaras para nos proteger de quem já foi vacinado. Então, é esta desconstrução que eu acho que acaba por ser positiva, não é? Porque de facto há poucos dogmas que parecem manter-se em pé, porque facilmente isto tudo se desconstrói mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, a verificação das coisas ou a velocidade com que as coisas tomam, de repente, torcida até os dogmatismos mais enraizados. Mas isto também pode trazer muita, não é? Muita dificuldade depois de nos sentirmos minimamente orientados, não é? Porque Sagitário, de facto, tem esta perspectiva da orientação, é por ali o caminho, é a seta, não é? Do Sagitário. Então, Gêmeos põe aqui a nossa orientação, a bússola a mil e, portanto, deixamos de ter orientação. Se de facto, por um lado, isto vem trazer uma necessidade de criarmos aqui um choque, não é, para acordar determinadas coisas, por outro lado, também nos vem desorientar muito. Então, é natural que possa ser aqui um período também de desorientação e este eclipse, de facto, falar um pouco sobre isso. Hum, não sei se alguém quer intervir ou fazer algum comentário, estejam à vontade. Consegues ouvir? Consigo ouvir, sim, sim. Ótimo. Pronto. Queria só complementar aquilo que tu estás a dizer. Aqui no mapa, já aparecia esse aspecto claro no mapa da Lua Nova, que é a questão do Marte em Caranguejo. E aqui na Lua cheia, Marte está a conformar o trígono a Neptuno em Peixe e já com o Júpiter em Peixe. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu tens o Júpiter, que é regente de Sagitário, aqui em quadratura ao próprio eixo dos nodos e à energia do eclipse. Este Júpiter vai exacerbar todo o lado emotivo, emocional, a sensibilidade, mas também as ilusões. E o Marte em Caranguejo está a chamar a atenção para a maneira como as nossas ações são movidas pelas nossas emoções. E Marte em Caranguejo é um posicionamento que está enfraquecido exatamente porque Marte está numa posição de queda, Marte está ligado a uma energia que não é muito propícia à sua própria expressão. E o Marte em Caranguejo revela muitas das inseguranças e as dúvidas que se levantam e as pessoas querem recuperar a vida, entre aspas, normal, querem sair mais, querem conviver mais, mas estão cheias de dúvidas, estão muito confusas e isso vai aumentar a desinformação e esta ligação a Neptuno, já com o Júpiter em peixe, faz com que nós tenhamos mais a tendência de acreditar no que quisermos acreditar. Só que o que nos está a mover basicamente são as nossas inseguranças. Portanto, todo o clima é muito propício que haja maior confusão e que as pessoas se sintam ainda mais confusas, mais baralhadas, menos orientadas, com toda a informação que existe. Como com cada vez mais informação, mais a confusão. Portanto, vai ser uma lua cheia com uma tónica de caos em termos até mentais, mas muito movido também pelas nossas frustrações, pelas nossas inseguranças, pelas carências, pelas tensões que se acumularam por causa das limitações e das restrições destes períodos todos de confinamento, etc. Portanto, é uma. É um ciclo bastante desafiante para todos nós e aquilo que tu dizias é realmente importante, que é a questão de nós termos uma atitude moderada nas nossas ações, nas nossas observações e, acima de tudo, na relação uns com os outros, não é? Não nos deixarmos levar por aquilo que seriam posições mais extremas, mais dogmáticas, que são uma sombra de Sagitário, sem dúvida, aos extremismos, os fanatismos e esse tipo de coisas. Era só para chamar a atenção ali para o Marte em Caranguejo e toda aquela ligação com Neptuno em Ok. domicílio, com Júpiter em domicílio e que isso pode acentuar a questão das ilusões, das fantasias, das expectativas desmesuradas e enfim. O nosso espírito aqui português do fado, do destino, de que há sempre salvadores e todas essas coisas que também nós conhecemos e que vão estar mais acentuadas agora, apesar de ser um período também com potencialidades interessantes, com Júpiter em domicílio, como é óbvio, mas muita confusão. Sim, sim. Patrícia, obrigadíssimo pela tua participação Nada, e também a gratidão. tua presença.
Para quem não conhece, a Patrícia é uma colega astróloga e colega também de outras andanças de faculdade, com quem eu já partilho também este caminho da astrologia há bastantes anos. Um, e de facto ela chama aqui a atenção exatamente para esta configuração também que ainda não tinha falado e que é interessante agora porque o Júpiter entrou mesmo agora em peixe, não é? O ingresso de Júpiter em peixe é muito importante e que tenho aqui também o mapa até para falarmos sobre ele. E portanto este foi o momento em que ele ingressou, foi ontem, dia 13, já ao final do dia. E de facto é isso, não é? Como a Patrícia disse, isto vem exacerbar porque o Júpiter vai fazer depois aqui uma quadratura a todo este Gêmeos que aqui está, não é? Então, se há esta necessidade de informação, de desconstrução mental, de diálogo, enfim, depois temos aqui Júpiter em peixes, peixe é cria aqui um diálogo antagónico, não é? Com Gêmeos. Um pouco aquela dicotomia entre cabeça e coração, não é? Então, aqui nos peixes não tem a ver com objetividade. E de facto parece-me acrescentar aqui uma coisa que é a ideia de união. Não é? O peixe vem buscar esta necessidade, vem a criar aqui uma necessidade de união, unificação, de ok, somos todos um, estamos no mesmo barco. O problema é que é um pouco aquela coisa, pode-nos dar para, ok, estamos todos no mesmo barco, menos aqueles que não, que achamos que fazem aqui um bocado de confusão, não é? Então é o nosso barco. Aqueles que não querem estar no nosso barco, então é melhor não existirem sequer, a gente faz de conta que não estão cá, ou pronto, são sacrificados porque também não estão iluminados, digamos assim, com a mesma visão que nós. E, portanto, isto também acontece. Por Sagitário, na sua distorção, é dogmático, também peixe, também tem esta perspectiva, não é? A perspectiva do sacrifício de mim próprio, mas também o sacrifício daqueles que, enfim, não se podem salvar, não é? Então isto também pode levar aqui a exclusões. Desde logo nós próprios, não é? Nesta perspectiva de querermos unificar, muitas das vezes excluirmos. Ou excluirmos a nós próprios, alienarmos também das situações. Há uma situação à qual eu preciso dar resposta, não posso ficar em cima do muro, é deste lado, é daquele, o que é que eu penso, o que é que eu não penso, tenho que dar a minha opinião e Júpiter em peixe pode ficar, ok, não dou opinião nenhuma, não sei o que pensar, não consigo posicionar-me, não é? E isso criar uma certa apatia, vontade de evasão, ficar no mundo de fantasia. Agora, a ideia é que nós tentemos perceber o que é que isto está aqui a fazer positivo, ou como é que nós podemos usar isto positivo, não é? Porque temos mesmo, não podemos retirar dali o Júpiter, bem, já vem fazer confusão, então seria melhor não estar ali. Isso não é uma opção. Então tentar perceber o que é que podemos fazer com isto, o que é que este Júpiter vem trazer. E eu aqui diria que é até ajudar, podemos dizer assim, a que esta discussão toda schmittiana, e é algo que eu tenho estado de facto a sentir até na minha experiência pessoal, que na conversa, tal comunicação que se falava há pouco, às vezes a conversa e a partilha de opiniões tem a tendência para dividir, não é? Uma pessoa pensa de uma maneira, a outra pensa da outra, e depois pensa assim, pensa assado, e de repente não é? Até vemos muito isso na televisão, com os vários comentadores, cada um pensa de sua maneira, e essa polifonia de opiniões de alguma forma cria muitas vezes separatividade, não é? Clubismos, eu penso como este, penso como aquele, sou desta facção, daquela, portanto cria esta separatividade. E este Júpiter aqui, eu acho que pode vir trazer uma tónica de, ok, está bem, eu quero realmente ter uma perspectiva multifacetada das coisas, mas eu também quero união. Eu não quero criar divisão. Não é? Quero ver o que é que, no meio disto,
desta diversidade é comum ou o que é que eu posso trazer daqui para unificar, não para dividir? Portanto, fica a tónica, penso que essa possa ser uma perspectiva positiva, não é? Agora para dar resposta aqui a esta entrada de Júpiter em peixe. Como a Patrícia também disse, nós temos já ali o Neptuno já há muitos anos, ainda não é de agora que eles se vão unificar, não é? Vão ficar juntos, o Júpiter vai só atravessar aqui uma parte dos peixes e depois volta para Aquário, mas lá mais para a frente, daqui a uns meses, penso que para o ano, agora não tenho bem certeza, mas acho que é só para o ano. É em dezembro, é em dezembro. É no final de dezembro. Eu não Ok, sei a é data isso. exata, mas é final de dezembro. É, Portanto, só aí nessa altura é que só eles vai se até o vão. grau 2, acho eu, e entretanto retrograda e depois só em dezembro é que volta a peixe. Ok. Portanto, ainda vai demorar até ele fazer aquela conjugação com Neptuno. Pronto, depois nessa altura falaremos também sobre isso, mas vem de facto a ativar aqui toda esta parte neptuniana, aquosa, de sensibilidade, de intuição e também um pouco de ilusão, de fantasia, que é preciso estarmos atentos um pouco. Mas pode ser positivo, não é? Eu acho que pode ser muito positivo, muito curador, não é? Uma altura também de curar as feridas. Eu acho que vai possibilitar nós podermos olhar também para o passado, porque agora nós estamos nesta perspectiva de abrir, voltar, festa, mas ainda há muito luto para fazer, não é? De feridas, de pessoas que se perderam, de situações difíceis que de repente na nossa vida também deixaram de funcionar ou que estão muita gente com muita dificuldade. Portanto, é preciso olhar para isso também, não é? Temos muita vontade de festa, muita vontade de voltar a reunir, isso é positivo. Acho que isso também é uma forma de cura, não é? E nisso também acho que vai-se abrir espaço para podermos abraçar essas feridas, não é? E fazer aqui algum processo de cura. O Quirón Um, está ligado ao eixo sim, dos nodos, não é? sim, 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 sim. Agora, penso que também pode haver aqui muitas feridas a abrirem por causa do Quirón ali naquela quadratura ao Marte, não é? Como a Patrícia há pouco estava a chamar a atenção ali àquele Marte. De facto, é um Marte muito pouco direto, não é? No que eu quero, não, Marte é o que eu quero e a minha ação. E Marte em Caranguejo anda de lado, não é? Portanto, não vai direto ao assunto, vai dando indicações daquilo que se quer, é um pouco passivo-agressivo, não é? O Marte é agressividade e aqui é uma espécie de manipulação emocional, expectativa de que os outros percebam o que é que eu quero e quando as coisas não vão pelo meu da maneira como eu gostaria, ao fazer uma birra, ao ficar chateado, a moar, portanto pode haver muito também esse clima, não é? Um clima de não, uma confrontação que não é direta e isso criar confusão também, não é? Sobretudo, vou aqui colocar, portanto, o mapa do dia para andar aqui para a frente, sobretudo porque o Marte vai avançar, como vocês podem ver, ele vai opor-se ao Plutão. Isto vai acontecer ainda este mês. Eu diria que aqui mesmo para o final do mês, o final do mês vai ser um pouco. Eu acho que vamos assistir aqui talvez a uma escalada, não é? Uma escalada tensa. Pelo menos o céu assim parece mostrar. Normalmente a Lua, não é? Os planetas mais lentos vão sendo assim os gatilhos, não é? Que mensalmente vão tocando ali e vão ativando as coisas, mas é também por volta desta altura que a Lua chega aqui ao Plutão, portanto dia 29, que o Marte começa realmente a fechar a oposição ao Plutão, que só acontece definitivamente aqui mais próxima, já para 5 de junho. Mas esta tensão vai começar a aumentar, não é? Do Plutão-Marte, e portanto
tudo aquilo que não se disse, tudo aquilo que, não é, se fez de alguma forma assim, de uma maneira pouco clara, e esta frustração que também se depois cria, não é? Porque atenção, Marte em Caranguejo pode ser assim muito pouco direto, mas é Marte, e portanto quando explode, explode, e é Marte na mesma, e portanto também faz muito estardalhaço, muita, muita birra, e também pode ser muito destrutivo, profundamente destrutivo, como de qualquer Marte em qualquer sítio. É assim uma espécie de ressentimento pipoca, não é? O ressentimento está É, lá e a temperatura aumenta, vem o pelotão e o ressentimento começa a explodir como as pipocas. pois, é uma É uma ótima boa imagem, não é? imagem. Até chegar àquele ponto, não é? Ali a semente mantém-se igual, depois de repente quando explode, explode e já não há nada a fazer, não é? Portanto, também será importante nós irmos tendo aqui na nossa panela de pressão e tirando e tirando o gás de vez em quando, para a coisa não ficar a ponto de explosão. Portanto, à medida que fomos sentindo frustração porque não dissemos aquilo, porque às vezes também não é para dizer, não é? Não é para dizer tudo. Cada um sabe de si. Portanto, acho que a decisão será, temos de ser nós a ser responsáveis e a assumir, ok, naquele momento queria ter dito isto e não disse. É para dizer, não é para dizer? Bom, se dissesse, se calhar tinha consequências. Tudo bem, mas eu assumo ou não assumo, não é? Agora ficar, não disse, e depois fico a culpabilizar o outro porque o outro não me deixou dizer, ou porque se eu disser o outro ia ficar magoado, então a culpa é dele porque eu não disse, porque eu não queria magoá-lo. Não é? Isso é ser um subterfúgio para não assumir responsabilidade. Se eu não quero dizer, se eu acho que não devo dizer, então assumo que não devo dizer, engulo, mas assumo que tenho que engolir e lido com isso. Ou então digo e também, enfim, os danos que isso trouxer, também assumo que é assim, pronto, e lido com a coisa. A ideia é tentarmos, não é não fazer alguma destruição, que se calhar às vezes tem que ser, mas porque há conflitos, não é? As pessoas nem sempre querem a mesma coisa, ou raramente se calhar querem a mesma coisa, e portanto viver neste mundo com outras pessoas tem a ver com isto, não é? Tem a ver com gestão também de conflitos. Portanto, tentarmos geri-los da melhor forma, sabendo que alguém vai ficar frustrado, alguém vai ficar magoado, nós próprios, se calhar, mas tentarmos lidar com isso, porque senão, se andamos a tentar fugir um pouco da coisa, ela pode nos explodir na cara, não é? Hum, e aí a ansiedade, não é? Vai acumulando, acumulando e depois é tal panela de pressão. Reparem que o Neptuno depois também, se o Júpiter desafia aqui os Gêmeos, não é? O Neptuno também está aqui realmente em grande desafio, principalmente para o final do mês, porque temos o Mercúrio e a Vênus que andam ali a circular pelos Gêmeos, não é? E se repararem, a partir aqui já de 15 de maio, o Mercúrio aproxima-se ali dos 22 graus, portanto que é onde está o Neptuno, e depois a seguir vem a Vênus, então se repararem, esta quadratura vai ficando cada vez mais apertada. Então aqui é válida a mesma coisa que falámos há pouco sobre o Júpiter a desafiar o Gêmeos, só que o Neptuno ainda traz uma camada mais profunda, digamos assim, mais confusa até, de diluição. Aqui é mesmo o silêncio, não há argumentos, não é? O Neptuno é esse silêncio da contemplação e, portanto, pode trazer aqui realmente uma dificuldade de objetividade muito grande, confusão mental muito grande. O falar para a parede, não é? Pode ser também começar para a discussão, é aquela discussão que de repente já não sabe com quem é que se está a discutir ou com quem é que se está a argumentar e às tantas é quase uma discussão que se torna silêncio porque é no eco, não é no vazio. Não... E depois temos o Mercúrio a ficar retrógrado, o célebre Mercúrio retrógrado, que vai acontecer aqui mais precisamente no dia 30. Sim, exatamente, no dia 30 ele fica estacionário 29, mas depois só entra mesmo retrógrado no dia 30.
e vai ficar retrógrado até dia 23 de junho. Lá está, o Mercúrio retrógrado não é nenhum, não é assim, digamos, no inferno astral, entre aspas, é o que é, mas é o Mercúrio em Gêmeos, e portanto, como temos muita energia de Gêmeos, de facto, e já estávamos a falar, não é? O Neptuno ali em quadratura, ele vai ficar retrógrado precisamente aqui no meio desta quadratura, com a Vênus ali, então a tal confusão total, não é? Dificuldade realmente em se calhar chegar aos tais entendimentos que se querem, porque não é fácil ser objetivo nesta altura. Então, enfim, podemos canalizar isto para uma dimensão mais simbólica, artística, poética. Talvez seja mais fácil comunicar dessa forma, de uma forma não objetiva, mas mais poética. Enfim, se calhar resolver uma argumentação, uma discussão com um poema ou com enviar uma música a alguém pode ser uma boa forma de. Às vezes não é? Porque a pessoa depois vai ver a letra e diz assim: bem, mas enviaste-me esta música e estou a ver aqui a letra, Gêmeos, não é? Pronto. Ou seja, falhou em perceber o ambiente, não é? Que é isso que muitas vezes se pretende. Estou a dizer, já me aconteceu algumas vezes, não é? Pensar, ok, vou enviar esta música a alguém, como querer dizer algo e de repente a pessoa entender exatamente o contrário, porque viu lá na letra afinal diz aqui qualquer coisa. Portanto, a perspectiva neptuniana é exatamente, não tem a ver com a letra, ou não tem a ver com aquela frase em específico, não é? Tem a ver com o ambiente, tem a ver com a tónica, o sentimento que está ali. Portanto, estou a dizer, pode ser uma boa maneira, não sei se será, depende, não é? Se calhar não há muita forma, não há soluções fáceis ou milagrosas. Portanto, este Mercúrio retrógrado, este período de Mercúrio retrógrado que aparece aqui, portanto, no final de maio, pode criar aqui algumas dificuldades também nesta perspectiva até mais mundana de andarmos com a nossa vida para a frente, de retomarmos atividade. Então temos aqui grandes dificuldades ou desafios de logística, não é? A acontecer no mundo, seja com a vacinação, seja com dinheiros de apoio que vêm, por exemplo, aqui na Europa, não é? Os dinheiros vão começar a surgir também nessa altura, portanto, temos aqui muitas decisões que é preciso tomar, que implica objetividade, muita cabeça para as fazer, e estamos a ver este caldeirão de confusão, portanto, não será fácil, não é? Muitas vozes também a dar opiniões que não vão facilitar essa unificação, até porque é difícil termos uma voz unida, não é? Porque somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes. Outra coisa que vai ficar retrógrado é o Saturno. Vai ficar retrógrado daqui a 23 de maio. Portanto, o Saturno vai estacionar e ficar retrógrado aqui no dia 23. Aqui o período vai ser mais longo, não é? O Saturno fica retrógrado durante mais tempo, até 11 de outubro. O que também, uma vez mais, implica, para já, dois planetas muito importantes na perspectiva da manifestação externa, Mercúrio e Saturno, a ficarem retrógrados sensivelmente ao mesmo tempo, numa fase em que queremos, não é, retomar. E se calhar a palavra retomar até é positiva, não é? Porque de facto queremos retomar e não é? Os retrógrados também têm a ver com retomar qualquer coisa. Portanto, pode até não ser um mau período para retomar, só que este retomar não vai ser, se calhar, e sabemos, não vai ser o igual ao antigamente. E também se calhar não queremos isso, não é? Então pode ser uma boa forma de nós termos aqui um momento de avaliação, reavaliação, de replanear um pouco as coisas, repensar o que queremos fazer, como é que vamos implementar a nossa vida daqui para a frente, os nossos projetos, como é que vamos arrancar, não é, com atividade para quem teve atividade parada, estabelecer planos. Não vai ser propriamente muito,
eu diria, muito óbvio como é que vão as coisas acontecer e, portanto, não vai ser fácil planear. Não é? Isso eu acho que também parece um pouco senso comum dizer isto, não é? Porque acho que sentimos todos um pouco isso, mas de facto aqui mostra-nos também objetivamente que o céu alinha-se com esta perspectiva. No fundo, acho que nós é que nos alinhamos com a perspectiva do céu, mas ou um com o outro, se calhar as duas coisas são exatamente o mesmo. Portanto, até outubro, provavelmente, as coisas ainda vão estar em stand-by ou em planeamento, numa perspectiva um pouco temporária de avaliação. Não quer dizer que depois em outubro tudo seja mais facilitado, mas à partida dá a sensação que aqui este outubro, também em termos de pandemia, sabemos que talvez seja nessa altura que as coisas possam estar um bocadinho mais claras do que é que vai acontecer daí para a frente. Muito bem, eu penso que a maior parte das coisas que eu tinha aqui para falar convosco falei, não sei se mais alguém quer intervir, dizer alguma coisa ou colocar alguma questão. Só ver aqui as vossas. Eu não tenho estado aqui muito atento, peço desculpa às vossas intervenções aqui no chat. Portanto, já há aqui até umas perguntas, ok. Então vou só aqui espreitar. A Raquel pergunta aqui acerca do eclipse, não sei se já se respondeu. Ok, sim. Aqui uma pergunta também da Joana. Mercúrio retrógrado em Gêmeos terá alguma manifestação, impacto maior em geminianos ou pessoas que tenham muita energia em Gêmeos? Ok. Sim, claramente, não é? Portanto, quem tem, não digo só até de Gêmeos, digo mercurianos, vamos dizer assim. Ou seja, o que é que será mercurianos? Alguém que tenha Mercúrio muito forte. Pode ter ascendente Gêmeos ou até Virgem. Virgem também é regido por Mercúrio. Ou Mercúrio assim preponderante, não é? No meio do céu, conjunto ascendente, enfim. Ou muitos planetas na casa 3, na casa 6. Portanto, há assim uma série de assinaturas, digamos assim. Mas claramente, obviamente, se temos então aqui, sendo a retrogradação mesmo em Gêmeos, eu diria que obviamente as pessoas de Gêmeos poderão sentir mais dificuldade nesta altura, até porque parem que o Neptuno e o Júpiter, ao estarem a desafiar Gêmeos, mais cedo ou mais tarde, ou se já fez ali alguma quadratura, há essa posição do Sol, não é? Sendo Gêmeos. Portanto, mas ativa, não é? Mesmo que a quadratura já tenha acontecido há alguns anos, por exemplo, alguém que tenha nascido aqui no dia 23 de maio, com o Sol aqui no início, vai apanhar a quadratura de Júpiter, não é a mesma coisa que apanhar a quadratura de Neptuno. Já aconteceu há alguns anos atrás, mas o facto de entrar agora nesta fase e o Neptuno estar ali, o Júpiter estar ali, vai obviamente trazer esses temas para Gêmeos e não só, portanto, Peixes, Virgem, Sagitário, eu diria que são a cruz aqui mutável, não é? Dos signos mutáveis, que podem sentir aqui mais esta tensão. Também os fixos, não é? Porque o Touro, Escorpião, Leão e Aquário também são aqui focos de tensão. Podíamos aqui também pôr na equação o Capricórnio, o Caranguejo, a Balança e o Carneiro, na medida em que, principalmente aqui para o final desses signos, porque é onde temos aqui o Plutão e onde se vai reunir depois ali o Marte, então esta oposição de Plutão-Marte vai acontecer nos últimos graus de, portanto, Capricórnio e Caranguejo, então isto vai tocar também nos últimos graus de Balança e os últimos graus de Carneiro.
Então é aqui todo uma série, um caldeirão de pessoas, não é? Obviamente que tem aqui desafios mais específicos, não é? Pois cada um, Já consoante o estava seu aqui a mapa. rir-me porque quando nós vamos a ver, realmente é o que o mapa mostra, com aquela energia toda de gêmeos, com a energia de peixes, é tudo ao molho e fé em Deus, como se costuma dizer. É basicamente o que nós Um temos pouco. ali. Tu vais ver quais são os signos mais afetados e começas a elencar e de repente já tens o zodíaco todo, porque realmente estamos a viver uma fase do ano em que há esse desafio. É que é Sim, como se toca um houvesse pouco a todos, não uma é? convocatória de todos, toda a gente, todos os setores, para se conseguirem entender e dificuldades para que isso aconteça, não é? Que já tinha sido falado, mas foi engraçado agora fazerem-te a pergunta em relação a quem é que pode ser mais diretamente afetado e tu começaste a desenvolver o raciocínio astrológico e de repente já estava quase os E às signos tantas todos. já dá quase tudo, não é? Porque temos aqui Deixa aquilo de que ser chamamos curioso. uma taça, não é? Porque se repararem, principalmente aqui, quando colocamos a Lua aqui dentro desta metade, o que acontece é isso, é que temos metade do mapa aqui, desde logo a partir desta oposição, e todos os planetas estão aqui distribuídos. Então isto faz com que todos os signos estejam todas as posições no mapa tenham qualquer coisa a ser ativada, porque os planetas estão todos numa metade e muito dispersos pelos vários signos. Então não há nenhum planeta aqui, ou melhor, não há nenhum signo, há estes signos todos sem planetas, mas obviamente recebem a oposição dos outros que aqui estão em baixo. Portanto, todos estão a ser ativados e convocados. Diria talvez que os primeiros graus aqui de Capricórnio, Caranguejo, Balança e Carneiro até possam ser assim os mais calminhos, vá, digamos assim, mas também ninguém tem só planetas ali naquelas, acho eu, não é? Se calhar há algumas alturas, alguns mapas poderão ter apenas planetas nestes pontos, mas será raro. A Joana estava aqui a perguntar que efeito pode ser esse. Portanto, eu acho que é o exacerbar daquilo que temos estado aqui a falar, não é? As pessoas viverem isto de uma forma mais pessoal. Sobretudo, portanto, o efeito, imagino, a Joana estava a perguntar em relação aos gêmeos, não é? A confusão, a dispersão, não é? Porque quem tem muitos gêmeos tem essa facilidade em ver as coisas de várias perspectivas, mas isso também num limite também pode tornar uma dispersão imensa, demasiada informação, demasiado e ficar um pouco com a cabeça um pouco à roda. Embora eu diria que ainda assim parece ser não vou dizer que é melhor, não é? Mas parece-me que o Sagitário é mais desafiado do que os Gêmeos. Porque os Gêmeos até conseguem navegar um pouco nisto, que é o que se pede agora, não é? Então, os Gêmeos, parece-me que quem tem energia de Gêmeos pode ser até convocado, sentir-se convocado para participar e para dar resposta, porque de facto, nesta altura precisamos, não é? A cabeça do dragão está ali, precisamos de Gêmeos, precisamos de mais Gêmeos. Agora é preciso exercer aqui alguma contenção para não criar mais confusão, não é? A ideia é essa. Precisamos de gêmeos, mas um gêmeo esclarecido, não é? E não um gêmeos que vai desconstruir quase como uma espécie de trickster, não é? Que os gêmeos é um pouco trickster às vezes, gosta de pregar partidas, não é? O Mercúrio é assim, gosta de virar as coisas ao contrário só porque sim, não é? Então, mas se for o gêmeo esclarecido, não é? Esclarecedor, que traz informação, que dá uma outra perspectiva, isso, e que tem facilidade na comunicação, eu acho que isso ajuda. Portanto, não diria necessariamente que os gêmeos seja assim um ponto mais desafiado até. Acho que podes ressalvar aqui, se calhar, o Sim. aspecto positivo, benéfico, que exerce Vênus no signo de Gêmeos e até a própria natureza de Vênus em Gêmeos, que é um contributo e uma potencialidade muito interessante deste mapa. Uhum. Sim, no fazer pontos, não é? No buscar entendimentos. Ok. Hum, a Cláudia pergunta ainda mais, ainda mais. Não sei em relação a alguma coisa que estava a dizer, mas não sei ao quê. Ok.
E a Joana está a dizer que tem Sol e Vênus em Gêmeos, ascendente em Sagitário. Ok, pronto. Então é isso, não é? Há desde logo esse diálogo, não é? A fazer, mas pode ser uma boa altura para perceber também o foco, qual é o foco, não é? Qual é o potencial de cada um e o que podemos contribuir em termos também do nosso próprio desafio e do nosso próprio desenvolvimento e também para as pessoas que estão à nossa volta, não é? E a Muito bem, orientação pelos nossos valores, não é? Porque sim, Vênus é um planeta que remete para uma relação qualitativa com o mundo. Então, esta confusão que nós sentimos pode ser amenizada através de uma. É como se fosse uma energia magnética, é através de uma orientação que é feita em relação aos nossos valores, àquilo que para nós tem qualidade, àquilo que para nós representa uma afinidade. E no meio da confusão, tu podes estar um bocado baralhado, com a visão um bocado turva, mas ao sentir, ao reconhecer as afinidades com certas situações, acabas por ter uma orientação que é menos racional, não é tão intelectualizada, não é tão prisioneira da mente, mas orienta a mente e clarifica a mente a partir de uma qualidade. E isso, que tem muito a ver com Vênus em Gêmeos, é um fator que este mapa apresenta para nos ajudar a todos também. E para isso é preciso alguma interiorização, é preciso nós também encontrarmos um espaço de recolhimento no meio deste ruído todo que está a aumentar. ok. Isso mesmo. Obrigado, Patrícia, pela tua contribuição e participação aqui. Eu penso que estamos aqui numa hora, era também o tempo que eu tinha previsto para esta nossa sessão. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta, dúvida, comentário ou partilha. Estejam à vontade. Se quiserem abrir o vosso microfone também para falar, também estejam à vontade. Espero que tenha sido útil para vós esta discussão, este encontro, esta partilha. Acho que faz sentido depois partilhar isto, pronto. Vou deixar a gravação depois aberta, acessível para quem quiser ver. E a ideia será fazer disto uma regularidade cada mês, ou havendo também alguma situação mais específica que assim o mereça, também voltar aqui a reunir. Talvez fizesse sentido, ainda estou a pensar nisso, para quem se inscreveu poder manter a inscrição, mas também, enfim, ainda estou a pensar um pouco nessa situação, mas penso que agora o próximo vão ter que se inscrever novamente, mas eu vou enviar o link se tiverem receio de não receber ou de não saber como é que encontram, digamos, essa informação, podem subscrever a minha newsletter no meu site. Basta colocarem o meu nome, Jorge Lancinha, no Google. Eu acho que é mais fácil do que estar a pôr aqui até o endereço. Basta buscarem pelo meu nome no Google que vão encontrar facilmente. E lá no meu site podem subscrever a minha newsletter e assim recebem essa informação. Queria já agora dizer também que vou participar num webinário também gratuito de uma organização que é a OPA, Organization for Professional Astrology, uma organização internacional que agora tem uma parte, digamos, portuguesa e brasileira também, portanto é Portugal e Brasil, e vou participar juntamente com o Luís Resina, a Patrícia Ungarelli, o Fernando Fernandes, no dia 23 de maio, é um domingo, às 15 horas aqui em Portugal, e é gratuito, portanto podem se inscrever. Como é que vocês podem chegar lá? Eu também não preparei aqui a coisa, mas posso ir aqui
mostrar-vos rapidamente. Tem que ir ao meu Facebook, se também é fácil de encontrar, mesmo não sendo meus amigos, conseguem ver o meu perfil e, portanto, tem lá no Facebook o link para se poderem inscrever nesta reunião. Pronto, está aqui a demorar um pouco, mas no meu perfil ok, vai agora abrir. A internet aqui através do Zoom fica realmente muito lenta. Portanto, vocês encontram aqui, independentemente disto agora estar a aparecer ou não, vocês encontram aqui, é logo aqui os primeiros posts. Portanto, eu não tenho como vos enviar agora, para já posso colocar aqui, aliás, posso colocar aqui que é os parabéns, não é? Pronto, aqui está. É isto. Portanto, eu vou colocar aqui o link para vocês que quiserem ir já. Peço desculpa, isto realmente é o tal Neptuno ou Júpiter. Posso culpar agora o Júpiter a baralhar aqui o esquema da comunicação e da parte tecnológica. De facto, quando nós não preparamos, é assim também acontece, não é? Eu podia ter preparado isto, de facto, mas não fiz. Mas queria deixar-vos aqui este link só para... Mas parece que ele realmente não quer. Obrigar-vos aqui a ver um pouco as minhas mensagens de parabéns. Pronto, ok. Então aqui está. Vou-vos deixar aqui o link então, depois se vocês quiserem aqui... está aí nas vossas mensagens. Portanto, é só inscreverem-se aí e recebem a mesma coisa, é uma reunião Zoom. Portanto, fica esse convite. Vamos falar dos eclipses. E, portanto, é mais uma informação que possa ser útil também para vós. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa participação e daqui a umas semanas espero ver-vos outra vez para falarmos do mês de junho, ok? E um bom mês de maio e boas navegações por estas tempestades que agora estamos a atravessar. Tudo bom? Uma boa noite e obrigado.